Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clebson RN React, o seu canal de react do Mengão. E hoje vamos reagir a dois cortes. Um do Instagram do Everton de Guimarães, que participa muito, né, do programa Jogo Aberto, e também do pessoal do Linha de Passe. Vamos reagir o que eles acharam do empate entre Flamengo e Cruzeiro. Vou logo dar um spoiler a vocês, tá? O Everton de Guimarães, falou... Não, vou dar spoiler não. Assista até o final, não pula sequer uma parte, para você ver aí, né, a dinâmica de como foi os dois programas. Tanto do Everton de Guimarães, como também o programa Linha de Passe. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Vamos agora reagir, vamos de react, olha só. 2-0 e agora tivemos o 0-0 na briga, né? Na parte de cima da tabela ali, briga por título, sim, entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. 0-0, resultado que ficou bom, sabe pra quem? Palmeiras, né? Que agora por pontos perdidos está ali no mesmo nível do Flamengo. O Flamengo hoje ainda seria líder do campeonato, porque nos critérios de desempate tem melhor saldo do que o Palmeiras, mas os dois já chegaram juntos em número de vitórias. A gente vai fazer um intervalo rápido e daqui a pouco voltaremos para destrincharmos esse empate no Maracanã 0-0 e também a vitória do São Paulo, importantíssima aí nesse momento para o São Paulo vencer fora de casa em Fortaleza por 2-0. Já, já. É gripe danada. Vamos embora. Desculpa aí. Eu entendo você. É duro, hein? Olha, quanta gente aqui no YouTube, hein? Vou conseguir ler tudo. Dentinho. Eduardo Fernandes. Consigo tirar uma foto de tudo. 2 vezes o Eduardo Fernandes, 2 vezes o Dentinho. O povo vai chegando que a gente está no YouTube. O que o senhor quer? Foto? Vê se eu consigo Foto tirar com o de todo Jailson. mundo. Você aí no YouTube, você não acha que o Jailson parece modelo? Aí... Não é modelo? Não é? O Jailson é modelão, não é? Tamanho. Fala sério, gente. O Jailson, cara, sério, cara. Logo que o Jailson estreou, Jailson eu tava lá em Santos, São Paulo vendo o Fashion Sport Week. Center de manhã com a minha mãe. Tá. 11 da manhã, meio-dia ali. Isso também não tem o que fazer mesmo, né? Minha mãe só vê ESPN. Minha mãe e meu pai, eu chego na casa deles, é ESPN do começo ao fim. Eu falo, É pela tira TV daí. ou é amor ao filho? Não, pela TV. Tem amor ao filho, primeiramente, evidente, né? Mas se eu tô lá, eu não tô na TV. Se eles estão vendo, eles gostam da TV, certo? Talvez. E aí, eu falo pra ela, tira daí, pelo amor de Deus, tô de folga, né? Aquela história, eu só pago pra trabalhar, mas não pra ver, né? Manda oi pra quem, Dimas? No TikTok, é muita coisa, eu tô me atrapalhando aqui, hein, Dimas? É muito blogueirinho o Dimas. Um oi pra galera do TikTok, onde o Vitor Birner tá brilhando. É, tá voando mesmo. Aí a minha mãe falou assim, vem cá, 1.492 esse menino seguidores. novo aí, falei assim, é o Jailson. Pô, mas ele tem uma pinta de modelo, hein? Dona Ivani. Não chego a dominar essa arte. Porque não quer, né? Não. 10 segundos para começar o show. É cedo. Que show. Que show. Quem vai dar show? Não é bom estar no YouTube? É bom, é uma bom. delícia É bom, estar no é YouTube. televisão verdade. Gosto. Intervalo é incrível. Você gosta? Gosto. Você adora e você gosta do TikTok. Aliás, estamos também no TikTok. Bom lembrar para quem está chegando e Primeira tal. coisa, boa noite a você. Boa noite. Léo, O senhor brilha no Calçados, TikTok. Jailson, Cara, maravilhoso. eu confesso, pouquíssimos eu seguidores. perdi pro TikTok. Isso é O Vitor bom Birner isso. domina o TikTok. Aliás, Birner, rapidinho, pra gente começar a falar de Flamengo e Cruzeiro, só vende peixe aí. Você postou um vídeo maravilhoso. Foi no TikTok ou foi no Instagram? Onde foi que você postou? Só tem o TikTok, a única Só tem rede social que eu TikTok. mexo. Você postou um vídeo maravilhoso. Mas você gostou, né? Sobre o São Paulo, fez isso no TikTok? Você quer saber qual é o título do vídeo? Rapidinho. Você pode ler aqui. Não, eu não enxergo nada, Você Birner, pode de ler perto, aqui. tô sem Então, meus peraí. óculos. Fala Só pra você. você pode ler aqui, ó. Cadê? Põe grande aí, deixa eu ver. O torcedor do São Paulo festeja ou lamenta a expulsão de Rigoni? Vamos falar sobre isso tentar no explicar programa de depois hoje. isso. Acho que tem que festejar. Bom, Jailson. Oi. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Perguntar tudo bem com o torcedor do Flamengo depois desse empate no Maracanã 0-0? Boa noite, né? Boa Boa noite, noite. William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Um empate meio xoxo, né? O jogo, assim, algumas... Esperava mais? Eu esperava, confesso que esperava mais. Das duas partes? Das duas partes. Não, então, eu achei que em relação à estratégia, o Cruzeiro, na teoria, entrou com 4 volantes, né? Ali, o Lucas Silva, o Romero, o Matheus Henrique e o Christian, mas obviamente o Matheus Henrique e Christian chegando um pouco mais por fora, mas acho que na estratégia do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou ali pro contra-ataque.
O Matheus Pereira jogou muito, cara. Jogou muito. O Matheus Talvez o melhor Pereira, em campo, hein? pô, o Matheus Pereira jogou muita bola. Impressionante o que o Matheus Pereira consegue fazer com 1, 2 toques na bola, muito a velocidade dele de raciocínio, capacidade técnica dele que ele tem de parar, às vezes, o lance, deixar os companheiros na cara do gol. Mas, assim, do Flamengo, eu achei que faltou o Pedro. O Pedro foi entrar só na parte final do jogo. Achei que o Flamengo, com o Carrascal e o Arrascaeta, criou algumas oportunidades, mas estava sempre faltando alguém dentro da área. Porque o Plata, que hoje estava escalado para ser esse cara mais central, estava saindo bastante da área também. Ficou Plata, Carrascal, Arrascaeta e Lino se movimentando bastante, mas ninguém dentro da área. Então acho que o Flamengo, quando teve algumas oportunidades que foram criadas, principalmente pelos 2 meias, faltou um centroavante. Que foi o Pedro que entrou aqui, eu anotei, com 34, né? Adoro o seu cabelo. 34 do segundo tempo só. Ele e o Luiz Araújo, que quando saíram os 2 armadores, Arrascaeta e Carrascal. Então, depende, provavelmente o Felipe Luiz vai falar sobre isso na coletiva e já é a minha curiosidade de saber por que o Pedro entrou tão tarde nessa partida, que era basicamente ali uma final também. Né? Você já tocou algumas pautinhas aí pra gente, hein? Já? Pedro, Samuel Lino, Carrascal, vamos entrar por aí já. Tá bom. Eu queria saber de você, Birner, também, se o jogo chegou a te decepcionar um pouco ou se você esperava exatamente isso desse confronto. Bom, primeiro cumprimentando a todos e todas mais uma vez. Um pouco decepcionante. E o jogo mais à feição do que pretendia o Cruzeiro. Era travar o jogo do Flamengo, escapar da pressão alta do Flamengo e usar os contra-ataques para criar chances de gol. Teve no primeiro tempo, desperdiçou as chances nos contra-ataques. Né? Então eu acho que a ideia de jogo do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, funcionou melhor que a ideia do Felipe Luiz. Eu entendi a ideia do Felipe, apesar de não ter funcionado. Quando ele coloca o Plata mais avançado, ele que é um cara com uma característica mais próxima do Bruno Henrique e com capacidade de fazer mais pressão. E aí tem muito a ver com a parte física do que o Bruno Henrique, e não o Pedro. E não funcionou. Como a gente falou, o Cruzeiro no primeiro tempo conseguiu ter um jogo mais à sua feição. No segundo tempo, acho que o Flamengo melhorou um pouco, mas não incomodou tanto assim. Incomodou o Cruzeiro. Então, eu acho que falta uma outra coisa que também queria debater um pouquinho hoje. Nos jogos mais importantes, naquele jogo que o time precisa fazer uma coisa a mais, mesmo sendo o melhor time do Brasil, o Flamengo não tem feito. Vamos chegar nisso. Eu até acho que o Moro vai fazer, mas ainda não tem feito. Vamos É um bom ponto que a gente vai falar um pouco também dessa oscilação do Flamengo nos últimos jogos. Está envolvendo jogos importantes, está faltando esse algo a mais. Vamos falar disso, boa. Aliás, você falou do Plata, o Plata teve uma finalização que o Cássio fez uma defesaça de perna esquerda. O Cássio também foi uma das figuras importantes nesse jogo, grandes defesas. O Cássio é aquele Cássio, a moda antiga, né? O Cássio do jogo grande, onde ele apareceu bastante aí nessa partida contra o Flamengo. Bertozzi, Oi. Tudo bem com você? Tudo jóia. E o jogo, hein? Bom, ruim, mais ou menos? No segundo tempo eu até gostei. No segundo tempo eu achei mais animado. O primeiro foi duro mesmo, mas quando a arbitragem também não ajuda, né? Ramon abate Abel. Porque, Glorioso. assim, quando você tem um jogo que já é desenhado para ser físico, pelo que o Jailson falou, a escalação do Cruzeiro, né? Ele já é um jogo que é planejado pelo visitante para ser um jogo de mais intensidade, de mais pegada. E aí você tem um árbitro que já entra disposto ao critério de muita faltinha. Com 20 minutos já tinha 4 cartões, 2 para cada lado. Que é um critério que ele não vai sustentar, porque se ele sustentar, o jogo não termina. Então, assim, o jogador já não sabe qual vai ser o critério para marcação de falta, já não sabe qual vai ser o critério para cartão. O jogo não anda. Quer dizer, aí podia ser, de fato, um dos melhores jogos do campeonato, mas no primeiro tempo o jogo não pegava, né? 2 toques lá, dá para falta. Então, o primeiro tempo não andou. O Flamengo não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Foi, no alvo. Foram 4 finalizações, duas para fora, 2 bloqueadas. A única grande chance foi do Cruzeiro, e ali o Rossi brilhou, porque não só no chute do Caio Jorge, mas no rebote do Christian ali, que ele faz uma defesa muito difícil. Se fosse uma luta de boxe, o Cruzeiro ganharia o primeiro assalto 10-9, né? Vamos dizer assim. O segundo ficou mais aberto. Pelo menos o jogo soltou um pouquinho mais, as duas equipes arriscaram um pouquinho mais, conseguiram criar algumas chances. E aí, como você disse, o Cássio conseguiu se destacar. A expulsão já chega numa reta final de jogo, né? Então não deu nem tempo do Flamengo fazer muito volume ali para pressionar. Mas, de qualquer maneira, assim, acho que o Cruzeiro não merecia sair de mãos vazias do Maracanã hoje pelo jogo que fez, né? Acho que fez um jogo competente, concentrado, com muita organização, que é a marca do trabalho do Leonardo Jardim, né? Acho que é um trabalho que a gente só pode aplaudir pelo que tem feito esse ano.
E foi sem dúvida um bom jogo. Mas concordo, assim, que alguns jogadores do Flamengo não tiveram no melhor dia. Samuel Lino, por exemplo, achei muito apagado hoje, achei muito abaixo. O Flamengo, quando ele tá no dia, cara, por exemplo, o primeiro tempo com o Estudiantes, a gente cobra do Flamengo porque a gente sabe o melhor do Flamengo pode qual que entregar é, aquilo lá, né? exatamente. Então, assim, acho que a gente tem o direito de ser exigente com o Flamengo, de ser mais crítico com o Flamengo, porque a gente sabe qual é o teto do Flamengo, né? Então, hoje, acho que foi bem abaixo desse teto. O Flamengo ainda é um resultado que, assim, de certa forma, você mantém um adversário à mesma distância, um adversário direto, então não acho que é um resultado ruim. Não é. Empatar com o adversário direto faz parte. O Palmeiras tirou um pouquinho da diferença com esse empate, mas é um confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Exato. Não é um resultado desastroso, até porque há que se respeitar o campeonato que o Cruzeiro faz e o bom jogo que o Cruzeiro fez. Mas acho que em termos de desempenho ficou um pouquinho abaixo assim, do que a gente está acostumado a ver do Flamengo. Acho que em relação a isso não tem muita dúvida. Calçar, para a tua primeira participação, eu vou te jogar os treinadores, cara. Assim, o jogo foi 0-0. E no confronto de Felipe Luiz e Leonardo Jardim, foi empate também? Ou alguém se sobressaiu? Os dois têm. Boa noite. Dois encheram muito o meio de campo, né? Se você olhar assim, jogadores mais agudos das duas equipes, eu estou falando de explorar o espaço, beirada, chegar à linha de fundo. Talvez Samuel Lino pelo Flamengo, não é assim o Cruzeiro. Você pelo lado direito, o Plata é um jogador que está por dentro. Carrascal é um meia. Então o Flamengo tem alguns, para primeiro ficar no Flamengo, você pega o Flamengo contra o Estudiantes, o que foi o Flamengo? Plata e Pedro. Você tem dois atacantes muito próximos pelo centro. Com esta formação, ele usou na Arena, na Neoquímica também contra o Corinthians, a Carrascal e a Arrascaeta, ao invés de dois jogadores enfiados na área, você tem dois jogadores, meias. Né? São variações do Flamengo, que ele pode encontrar, ele pode utilizar. O Felipe Luiz tem essa possibilidade. E ambos preencheram muito esse setor. Tanto que foi um jogo de faltinha ali, né? Porque muitos amarelos nesse setor, né? Porque era o objetivo dos dois. A gente tem que entender o seguinte: primeiro que o Flamengo está de olho na tabela. Pode ficar tudo igual para o Flamengo, o que não pode é o Cruzeiro subir um pouquinho e se aproximar. O empate fica tudo igual. Aí o problema é para ser o Palmeiras. O Cruzeiro tinha, por perder pontos recentemente, o Cruzeiro tinha que avançar mais. E não avançou. O Cruzeiro, eu acho que o dano maior é para o Cruzeiro, que fica tudo como está. Agora, eu não é gostar ou não gostar dos formatos. Os formatos, digo, a parte tática, ela pode funcionar de várias maneiras diferentes. Né? E pode não funcionar também, quando você acha que aquilo é o ideal. Mas é um Flamengo que, neste desenho, fica muito longe da área, da definição. Teve o Arrascaeta, logo aos 5 minutos, uma chance que quase ele toca na bola e faz o gol na pequena área. Ali era um exemplo de um time que não tinha um centroavante para ocupar a área, mas alguém ocupou no momento certo. Mas foi uma raridade, porque o Plata pode fazer isso, só que o Plata se movimenta muito, sai muito. Então, em muitos momentos, você viu o Flamengo vazio na área. E aí o que acontece? Aí a bola fica circulando de um lado para o outro, né? Porque eu tenho o passe, sou o Arrascaeta, não tem ninguém na área, eu vou tocar do lado. Mas aí era Pedro ou Bruno Henrique na área? Então, no início. Para este jogo, ele tem usado o Pedro. Ele usou o Pedro. Contra os jogos importantíssimos contra o time argentino, Estudiantes, Libertadores da América, ele foi de Pedro. E aí era com Plata pelos lados, sem quem? Ele pode usar o Plata. Era Carrascal ou Arrascaeta. Um dos dois, provavelmente o Carrascal mesmo tendo feito um baita do... E o Lino do lado esquerdo, que ele tem usado o Lino. Mas, então, eu vi o que eu vi aí? Eu vi um confronto nos pontos corridos, um jogo de mata-mata. Pode ser. Porque quando você... Eu não posso isso. Sim, o mata-mata tem muito isso, né? Isso eu não posso, aqui toma cuidado. Posso errar. Um jogo de xadrez, né? Uma coisa eu muito... tô fora porque tem o jogo tal. Quer dizer, e tipicamente, até na arbitragem foi esse jogo assim. Foi. Né? Foi um mata-mata, mas que se justifica pelo momento na tabela. Sim. E o Flamengo não podia permitir o Cruzeiro se aproximar. Ficou como estava. Então o Cruzeiro ficou controlado. Para o Flamengo é ruim, mas para o Cruzeiro é muito pior. Sim. Né? Porque para o Cruzeiro o empate hoje tá super bom. O problema do Cruzeiro foi perder para o Vasco por 2-0. Exato. Né? Esse foi o problema no caminho. E aí ele tinha que compensar isso hoje. Exatamente. Então vamos lá, nessa disputa dos treinadores. Felipe Luiz,
Hoje? Léo Jardim, hoje deu o Léo Jardim, é isso? Hoje, então, no jogo, achei que a estratégia do Léo Jardim Funcionou melhor. Mas pro campeonato, Felipe Luiz, eu concordo com o Calçade. O Flamengo conseguiu manter o Cruzeiro afastado. Mas no jogo de hoje, no jogo, o Léo Jardim, para mim o Léo Jardim, a estratégia do Léo Jardim, 2 meias, né, dos 4 volantes ali, de sair em contra-ataque, machucou mais o Flamengo. Acho que o Cruzeiro machucou mais o Flamengo do que o Flamengo conseguiu machucar o Cruzeiro, mesmo que o Cássio tenha feito algumas intervenções. Mas a gente está falando de um mérito do Léo Jardim, que tem, evidentemente, claro que tem. Eu falo Léo Jardim, só penso no goleiro do Vasco. Sim. Leonardo Jardim. Ou teve também um pouco de demérito do Felipe Luiz em alguns erros? Para mim, os dois. Então, assim, a minha crítica ao Felipe Luiz hoje, principal, como eu já falei, eu espero que provavelmente ele vai falar isso na coletiva, é em relação à ausência de um 9. Para mim, assim, o jogo de hoje, eu entendi ali a questão do início dele valorizar o Carrascal, que fez um baita de um jogo, por exemplo, contra o Corinthians. Ele tentou ali manter os 2 meias, né? Só que sem centroavante. A diferença é que no jogo com o Corinthians, ele tinha um centroavante. Ele botou os 2 meias, mas ele tinha um centroavante, botou o Carrascal aberto, tinha o Lino aberto de um lado, mas ele tinha o Pedro. Então, assim, hoje ele entra sem centroavante nenhum. Ele bota o Plata para tentar fazer essa função, só que foi o que a gente estava conversando aqui. O Plata se movimenta muito, então ficou basicamente 4 jogadores fora da área. Você imagina o desenho da área? Fora da área, os 4 tocando a bola assim, ó, de um lado para o outro, e não tinha ninguém dentro da área. Para ser assim, bem... Fala, Deus, desculpe. Não, sabe o que me lembrou? Até para fazer uma homenagem ao querido Trajano. Antigamente falavam que o América dos anos 50 era o Tico-Tico no fubá. Né? Que era conhecido por ser um time que tocava, era um time de toques rápidos, né, e tal, mas que às vezes era meio inoperante, né? Então, o Flamengo do primeiro tempo foi o Tico-Tico no fubá. Né? Muita aproximação, muito toque, mas faltava alguém faltava o produto final. Até quando os jogadores chegavam na ponta, que o Birner quer falar, mas até quando os jogadores chegavam na ponta, às vezes o cara olhava para a área, eu vou cruzar para cá. Mas quando não tem gente na área, não teria que ter arriscado mais de fora? Mas de fora, no meio, na frente da área, né? Que o Cruzeiro estava ocupando muito bem. Não tinha espaço para finalizar. Aí entra o mérito do Cruzeiro. Aí entra o mérito do Cruzeiro. Porque, assim, para ser bem injusto com o Felipe, eu acho que... Injusto? Justo. Ah, justo. Tá. Justo. Eu acho que tanto a ideia de você tentar aumentar a pressão e a intensidade com o Plata mais adiantado e, obviamente, perdendo essa referência na área, quanto a ideia de iniciar com uma referência na área, tendo a escalação que o Flamengo tem sempre, sem o Carrascal, e aí com o Plata jogando na direita, ali na esquerda, a Arrascaeta por dentro. Cuidado olha essa falha. Pelo amor de Deus. Isso eu quero falar depois. Arrascaeta e Pedro. Eu acho que ambas tinham lógica antes do jogo. Não havia uma verdade absoluta, uma coisa tão clara que você pudesse falar, olha, é isso, errou. A gente pode falar o que não funcionou como o treinador queria. Ou que o Cruzeiro conseguiu ter mais virtudes para lidar. O Cruzeiro tem uma zaga muito dominante pelo alto, né? Sim, tem Fabrício isso. Talvez eu fico pensando assim, tá? O Fabrício Bruno é muito rápido, ele tentou colocar um atacante mais rápido para ver se dava mais trabalho para o Fabrício Bruno. Só que o ponto é, a partir do momento que o tempo vai passando, o que me pegou foi o fato do Felipe Luiz, ou se ele tentou, e a gente não sabe ajustar, e o Plata não obedeceu. Porque o Plata, na teoria, era para ser esse cara mais adiantado. Se o esquema de jogo fosse ser mantido, que foi feito contra o Corinthians, que era o Carrascal aberto pela direita, a Arrascaeta centralizado, Lino pela esquerda e um centroavante, que hoje era o Plata pouquíssimas vezes durante o jogo foi visto dentro da área. Então, se ele, por forma automática mesmo, né? O Plata é um cara que joga mais aberto pelo lado direito. Então, automaticamente, ele estava vindo para o lado direito. O Felipe Luiz tinha que virar para ele e falar assim, Gonzalo, né? Só para mudar a nomenclatura, vai para dentro da área, por favor, porque hoje você está fazendo a outra função, você não está fazendo aberto, quem está fazendo aqui é o Carrascal. Então, assim, eu entendo a questão ali de organização, né? Ou tática, ou enfim, o que o Felipe Luiz tentou fazer sem o centroavante de referência, mas eu acho que faltou hoje o 9, se esse cara era para ser o Plata não estava dentro da área. É que eu acho que quando jogar pelo lado, mais jogadores tinham que entrar na área. A gente viu várias vezes o Flamengo criando com 3 jogadores, principalmente pela esquerda. E aí olhava na área, tinha um jogador e o time do Cruzeiro postado. E eu acho que, para mim, a grande questão é, e eu concordo com tua abertura, por que, vendo que a coisa não andava, demorou tanto para colocar o Pedro? Para tentar mudar o cenário do jogo. 30 e quantos minutos do segundo 34 do segundo. Então, os 81 de jogo. Muita coisa. Fala, Calçado, que você entra... Eu tô com o Birner nessa, assim, é muito... Eu não gosto, né, de... isso errou, isso é fácil de falar depois. Porque faz sentido.
Tudo. Isso já aconteceu em várias partidas. E funcionou. Você já teve... A gente aqui mesmo fala, esse jogo aqui é um jogo mais para o Bruno Henrique, não para o Pedro. Então, quando você admite isso, e são jogadores diferentes, claro que a gente sempre fala do Bruno olhando mais para um jogador que pode pressionar uma saída. Agora, é preciso entender que um atacante tem que fazer gol também. Né? Você pressiona a saída, mas não acontece nada. Você fala, bom, o que está rolando dentro de campo? E nesse daí não funcionou. Até porque o Cruzeiro, a gente tem que entender, é uma equipe muito bem dirigida, né? Por um treinador que tem sucesso no futebol europeu, que, ao que tudo indica, aceitou, e já para mim, ele já vendo as entrevistas deles, já deixou isso bem claro, né? Legal, estou participando, curti, mas eu vou embora logo, tá? Então, provavelmente, não sei se ele vai ficar no Cruzeiro, porque a vida dele veio, fez o trabalho dele, mas a vida dele é na Europa. Vamos combinar que seria uma perda danada para o Cruzeiro. Total. Eu acho que o que esse cara fez esse ano... E com um time que não era dele, né? Exatamente. Ele olhou, no início a gente tem que lembrar da dificuldade, principalmente do impacto de retirar Gabigol do jogo. Então foi ali que ele começou, naquela crise, ele começou a identificar todos os problemas. Mas olha como você... Gabigol e Dudu. Olha como você resolve uma crise, né? Tirando aquele jogador que era visto como o principal jogador do time, até pelo tamanho da contratação. Para poder montar um time. Né? Para montar um time. E a partir dele, ele vem aqui que eu vou montar. Ele falou, não vai ser legal. E com uma direção que parece ter aprendido com os erros, né? Porque ano passado teve problema com o treinador, porque ficou insistindo para ele escalar reforço. Foi. Quando os reforços não eram a melhor opção para o time necessariamente. E agora ele teve carta branca para escalar quem ele achava melhor. Ele provou isso, né, Léo? Ele conseguiu falar, confia em mim, né? Se é para vocês escalarem, não precisa de treinador aqui. Então, assim, tem esse trabalho também. E o Felipe Luiz, é preciso entender o seguinte, ele dirige uma potência na América do Sul, ele é muito bom, mas ele ainda é um treinador que está numa etapa inferior a muitos treinadores, que você aprende muito com as suas experiências, todos nós. Não há quem não aprenda com as experiências do dia a dia. Por mais que conheça determinada área, assunto, tema, na prática ou na teoria, é o dia a dia que te diz muita coisa. E o Felipe Luiz está se desenvolvendo. Então é preciso entender isso também. O Felipe Luiz é um treinador que a gente enxerga uma qualidade enorme, mas é o início da carreira dele. Ele era jogador até outro dia. Fez um ano agora. O início da carreira. Então, muitas coisas ele vai aprender em jogos assim. Então tem que tirar o Felipe Luiz? Não. Apenas é preciso entender o estágio, o tamanho de cada um. Exato. E nesse caso, o Leonardo Jardim, ele é enorme. Né? Exatamente. É que ele está só um ano, né? Acabou de completar um ano, você falou no Flamengo. Só que a coisa já foi tão intensa. O Flamengo teve a identificação com o torcedor, que há muito não acontecia com outros treinadores. Teve título logo de cara de Copa do Brasil, teve título, tem tanto peso título carioca, mas ganhou, né? Colocou mais um troféu lá. Já vinha de título na base, título importante, mundial, inclusive. Supercopa do Brasil também. Supercopa do Brasil também, enfim, tudo o cara vai disputando, ele vai levando. E acho que pela primeira vez em muito tempo, o torcedor criou essa confiança realmente no treinador, num nível que parece que as pessoas esquecem que ele começou outro dia. Então isso vai acontecer. E aí eu quero entrar no papo da oscilação, que você já puxou aí, né? Não uma oscilação. Que o Fábio, deixa eu até registrar um Fansport, que está no YouTube com a gente. Primeiro tempo contra o Estudiantes, segundo tempo contra o Corinthians. Isso. Mas aí o primeiro tempo contra o Corinthians... Foram os momentos de brilho. Isso, nesse período. Nesse recorte, exato. Esse recorte. Desde Só para na Argentina, né? Sim. Zero. Exato, zero. Você estava lá. Só para registrar aqui a participação do Fábio aqui, o Fábio falou assim, o Flamengo quase caiu na Libertadores, está fora da Copa do Brasil, venceu o Corinthians ali no detalhe e, né, ele está lembrando desse recorte que a gente está discutindo aqui. Vou separar. Vai lá, separa. Eu acho que o jogo de hoje, o jogo da Libertadores, estão num pacote parecido, mas diferente do pacote da Copa do Brasil. E esses dois não tem nada a ver com o jogo contra o Corinthians. Tá. Explica isso aí, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o jogo contra o Corinthians tem muito a ver com desgaste, com a questão emocional da Libertadores. É só você olhar a atuação do Palmeiras depois. Contra o Bahia. Ou até
é um time que não tem chance nenhuma de ser campeão e não é uma grande equipe. O São Paulo, mesmo muito pior também, depois da eliminação contra a LDU. Aí tem a questão emocional. É muito difícil, não é só correria em campo. É o que o cérebro provoca na musculatura, nas reações dos jogadores. Isso é ciência, não é palpite. E é óbvio que os times sentiram bastante. Os 40 primeiros minutos do jogo contra o Corinthians, assim, foi um passeio do Corinthians. O River, por exemplo, perdeu Negócio... no final de semana para o Deportivo Riestra em casa. Você está revoltado. Perfeito. É minúsculo, tá? Eu acho que o que falta para o Flamengo, e eu acho que deve ser um desafio para o Felipe, eu não acho que o Felipe vai falar disso, mas eu tenho certeza que ele pensa a respeito disso, porque o melhor Flamengo ainda não apareceu nesses principais jogos. Porque o Flamengo não vai ser campeão brasileiro especificamente ganhando do Cruzeiro. O Flamengo vai ser campeão brasileiro porque o Flamengo é mais forte, geralmente, contra quase todos os outros adversários. E ele tem mais imposição contra 17, 16 equipes do Campeonato Brasileiro do que tem o Cruzeiro. Tanto é que ele é líder. Está na disputa pelo título. Ele é líder. Ou até do que o Palmeiras, que tem uma formação principal que está girando muito em torno de 2 jogadores, com variações, mas a gente não sabe como vai lidar quando acumularem ainda mais os jogos, quando tiver, por exemplo, que tirar um Vitor Roque ou um Flaco Lopes, e o Flamengo tem os jogadores para substituir seus principais atletas. Em todas as funções. Não tem o substituto para o Jorginho, mas tem grandes volantes. Então, por que o Flamengo, no jogo contra o Estudiantes, por que o Flamengo, no jogo de hoje, como o Calçade disse, um jogo de pontos corridos com cara de mata-mata, não é a melhor versão do Flamengo? Hoje eu achei que o Flamengo começou muito nervoso. Algumas entradas pouco inteligentes, individidas, lances desnecessários, impressão saída de bola, porque não é aquela falta que o jogador, quando está raciocinando, vê que o adversário vai fazer a transição e você mata a jogada. Não, algumas entradas duras, cartões amarelos bobos. Né? Então eu acho que falta uma certa maturidade coletiva, não individual, porque o Flamengo tem muitos jogadores, que essa equipe ainda vai criar. Mas ela, mesmo sendo a principal candidata no Campeonato Brasileiro, porque para mim é o principal favorito, mesmo sendo, junto do Palmeiras, o principal candidato, ou os principais candidatos do título da Libertadores, o time pode jogar mais. E eu não estou falando de espetáculo, eu não estou falando de goleada, eu estou falando de capacidade de decisão, que é uma coisa do jogo mental. Não é o jogo tático, não é o jogo técnico. É o jogo mental que influencia nesses 2 aspectos. E eu acho que o Flamengo ainda não está pronto nisso. Chega pra cá, gente, não tem jeito, o Cruzeiro é casca grossa demais. É muito casca grossa. Mordeu 4 de 6 pontos disputados com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Escamou no Mineirão no turno e trouxe o empate do Maracanã no retorno. Aliás, empate injusto. Injusto o empate. Pode reclamar, pode cuspir à vontade, eu sou inoxidável porque o jogo mostra que eu tenho razão, os números mostram que eu tenho razão, embora eu não queira ter razão. Agora tem um detalhe. Não adianta negar, porque o Cruzeiro, ligado no jogo, com a atitude que teve, com a disposição que teve em campo, é um duríssimo adversário para qualquer oponente. Ah, mas perdeu. E vai perder, mas é um duríssimo oponente. O Flamengo sentiu isso nos 2 jogos. Não conseguiu ganhar do Cruzeiro no Brasileirão. Eu lamento o empate, sigo lamentando a derrota para o Vasco, porque ali sim, oscilou, foi mal e perdeu. Hoje encarou, um jogo, aliás, muito truncado, de muita marcação, pegado demais no primeiro tempo, mas muito pegado mesmo, só que o Cruzeiro foi melhor. O Rossi trabalhou bem mais. No segundo tempo foi trocação, os 2 buscaram um gol, e tem um detalhe, mesmo com a expulsão do William, o Cruzeiro não sentiu, não ficou igual a cadela prenha lá atrás, não ficou acuado. O Jardim fez as alterações, precisava fazer, não tinha jeito, meteu fôlego no time, segurou o Flamengo, e hoje mais cedo, falando em segurar o Flamengo, batendo um papo com o Valu, a gente falava sobre a possibilidade de um jogo mais truncado, mais amarrado, porque era o encontro das 2 melhores defesas da competição. E foi, né? Foi muito brigado, e por mais que Flamengo e Cruzeiro tenham qualidade para fazer um jogo mais plástico, ninguém queria perder, gente. Por isso que o jogo foi disputado, foi truncado. Agora, repito, em linhas gerais, pelo que renderam os 2, eu não acho que o placar foi justo. Repito, o Rossi apareceu mais que o Cássio e por isso eu lamento o empate com o Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro mereceu ganhar o jogo. Teve mais atitude, foi mais time, buscou mais o gol, deu mais trabalho para o goleiro adversário. Agora de bom que chega no Maracanã é que o Cruzeiro não deixou o Flamengo desgarrar, a diferença segue de 4 pontos, o problema é que o Flamengo tem um jogo a menos, né?
e o adversário é exatamente o Sport. Então, você, torcedor do Cruzeiro, que viu hoje o que o Cruzeiro fez, que vem assistindo ao que o Cruzeiro vem fazendo na temporada, você pode continuar se orgulhando, e muito desse elenco, muito do Léo Jardim, que é monstruoso, e de tudo que o Cruzeiro vem construindo e vem fazendo na temporada, porque segue muito vivo na briga pelo Brasileirão e é favorito ao título da Copa do Brasil. No mais, até amanhã na Band News na área, 11 da manhã, e também... Pois é, nação. Eu acho que o Everton de Guimarães só pode estar de brincadeira. Só pode estar de sacanagem, parceiro. Falar que o Cruzeiro dominou o Flamengo. Falar que, eu acho que ele assistiu outro jogo. Porque o jogo que eu assisti, o Flamengo teve mais posse de bola, teve mais controle do jogo, teve mais chances claras de gol, né? O Cássio salvou o Cruzeiro, certo que o Rossi também fez uma defesa difícil, mas a maior posse de bola foi do Flamengo, não é? As melhores chances. Eu quero dizer que o Cruzeiro dominou. Você vai já a imprensa aí paulista e barrista falando que o Cruzeiro dominou o Flamengo, que calou o Maracanã. Onde você viu isso? Aonde? Gente, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou aí das declarações tanto dos colegas do Linha de Passe, como também do Everton Guimarães. Também se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Beijão, tamo juntos, fui!